Diz assim a palavra do Senhor. Quando se aproximavam de Jerusalém, Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 de seus discípulos e disse-lhes: Ide ao povoado que está diante de vós, e logo que ali entrardes, encontrareis um jumentinho amarrado, em que ninguém ainda montou. Soltai-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar, por que fazeis isso? Respondei: o Senhor precisa dele, e logo o mandará de volta para cá. Eles foram e acharam um jumentinho amarrado a um portão, do lado de fora, na rua, e o desamarraram. E alguns dos que ali estavam lhe perguntaram: que fazeis soltando o jumentinho? Eles responderam como Jesus lhes havia mandado, e deixaram que o levassem. Então levaram o jumentinho a Jesus, lançaram sobre ele seus mantos, e Jesus o montou. Muitos também estenderam seus mantos pelo caminho, e outros ramos que haviam cortado nos campos. E tanto os que iam à frente dele como os que seguiam exclamavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem, o reino de nosso pai, Davi, Hosana nas alturas. Jesus entrou em Jerusalém e foi ao templo. Tendo observado tudo em redor, como já era tarde, foi para Betânia com os 12. Amém. Para aqueles que nos visitam, saibam que nós temos como, podemos assim dizer, até tradição, né? Pregar expositivamente, né? Livro após livro, todos os versículos de cada livro. Estamos numa série, no Evangelho segundo Marcos, já faz um tempo, e tem sido bastante proveitoso. Vamos estar orando, irmãos, rapidamente, para que o Senhor venha falar conosco por meio da sua palavra. Senhor, nós cremos, ó Pai, que o Senhor ainda fala hoje, Senhor. O Senhor ainda fala com o seu povo, e isso por meio da tua palavra. Pai Santo, pedimos que o Espírito Santo do Senhor, ó Deus, que cremos que está em nós, que Ele esteja abrindo a nossa mente, e não somente a nossa mente, mas também o nosso coração, para que possamos não somente compreender, mas buscar aplicar às nossas vidas a verdade revelada na Tua Palavra, na mensagem de hoje. Usa-me, Senhor, apesar de mim, e que o Senhor venha falar com o Seu povo por meio da pregação. E em nome de Jesus, nosso Supremo Pastor, modelo maior, perfeito, que nós oramos e agradecemos por tudo, ó Pai. Amém e amém. Irmãos, na mensagem de hoje, veremos sobre o início da Semana da Paixão, que relata a semana final de Jesus durante seu ministério terreno, antes de sua morte por crucificação. E, queridos irmãos, essa entrada triunfal de Jesus nos convida a refletir não somente a respeito do Senhor, mas também a respeito da nossa própria jornada de fé. Temos muito a aprender, muito a meditar, contemplar questões relacionadas ao nosso Senhor, o Messias, mas também relacionados a nós como discípulos de Deus. Lembrando que esta Semana Santa é justamente, que acontece aqui na passagem, na festa da Páscoa dos judeus. Foi, Pedro? Ou seja, essa semana que os judeus comemoravam a Páscoa, permanece até hoje no calendário litúrgico dos judeus, onde eles comemoram e trazem à memória a libertação
do povo de Israel da escravidão do Egito. E essa comemoração, inclusive, é mandamento do Senhor, que o Senhor deu a Moisés para que ele ensinasse ao povo que todo ano eles haveriam de ter essa comemoração a respeito da libertação da escravidão no Egito. E lembram que o Senhor libertou os israelitas por meio de Moisés e através também do sangue do cordeiro que foi sacrificado, e o sangue do cordeiro foi passado na batente das portas dos israelitas, para que o anjo do Senhor, que haveria de trazer juízo no Egito, não alcançasse a casa dos israelitas e assim ferissem os primogênitos. Então nós vemos que desde aquela época um cordeiro foi sacrificado. Isso, esses sacrifícios que podem ser estranhos para nós, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, eles tinham um princípio didático, de ensinar para nós coisas relacionadas não somente, como eu já disse, ao Senhor, mas também relacionadas a nós. Primeiramente, que Deus é santo. Segundo, que nós somos pecadores e estamos perdidos diante de um Deus santo, nós que somos pecadores e Deus não há treva alguma. Então, o sacrifício do animal simboliza que nós precisamos de um substituto que morra em nosso lugar. Mas como o autor de Hebreus vai dizer, aqueles sacrifícios do Antigo Testamento eram somente tipos e sombras que apontavam para o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo, que é Jesus Cristo. E na mensagem de hoje, irmãos, nós vemos alguém que é maior do que Moisés. O sacrifício verdadeiro, final e definitivo, o qual todos os sacrifícios do Antigo Testamento apontavam. Jesus, ele não somente é o sacrifício perfeito, como ele também é o sumo sacerdote perfeito, que se oferece a si mesmo pelos pecados do povo de Deus. E Jesus, irmãos, como eu estava dizendo, aqui nesta semana, onde os israelitas comemoravam a Páscoa judaica, vemos que ele estava chegando em um ambiente de festa, mas com uma profunda aflição na alma, sabendo como ele haveria de ser recebido, conhecendo o coração das pessoas e também a compreensão que as pessoas tinham a respeito dele. E também sabendo, irmãos, como haveria de terminar essa semana dele, o qual ele premeditou algumas vezes, que nós vimos já nos capítulos anteriores de Marcos. A última vez que ele premeditou a respeito do objetivo da sua missão, que é a cruz, foi no capítulo anterior, Marcos 10, 32 ao 34, onde diz assim: eles estavam a caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante deles. E espantados, seguiam-no com medo. De novo, Jesus tomou consigo os 12 e começou a falar-lhes das coisas que deveriam lhe acontecer. Estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios. Irão zombar dele e cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. Depois de 3 dias, ele ressuscitará. Então nós vemos que Jesus não somente apontou para a sua morte, mas também deu detalhes de como seria. Então nós vemos que aqui agora ele chegou bem próximo no versículo 1 a Jerusalém. Ele está ali em Betfagé, na região de Betfagé e Betânia, que é os povoados ali no Monte das Oliveiras. E estavam aproximadamente 3 quilômetros da cidade de Jerusalém. E era em Betânia onde Jesus ele pousava à noite durante esta semana, esta última semana conhecida como Semana da Paixão. Ele ia lá pousar à noite e pelas manhãs
ele partia para Jerusalém. E este acontecimento traz à mente a profecia de Zacarias, 520 anos antes do Messias vir à terra e encarnar na pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Que diz Zacarias em 14:4: naquele dia os seus pés estarão sobre o monte das oliveiras. E chegando agora à cidade santa, Jerusalém, a cidade onde o rei Davi reinou como representante do povo de Deus, agora um rei maior que Davi estava em cena e estava para adentrar na cidade. E veremos na mensagem desta noite como ele foi recebido. Os reis de Israel, ao chegarem das batalhas e entrarem na cidade santa, Jerusalém, eles chegavam com grande pompa e grande poder militar. Mas Jesus, ele não chegou deste modo. Mas antes da entrada, nós vemos Jesus preparando para entrar em Jerusalém. Vale lembrar que ele já era bastante conhecido na cidade grande, pois as notícias a respeito do seu ministério tinham se espalhado. Ele era muito conhecido e também muito mal compreendido. Muitos especulavam ao seu respeito. Agora, no texto propriamente dito, quando se aproximavam de Jerusalém, Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 de seus discípulos. Vemos aqui Jesus seguindo aquele modo, pelo qual ele já tinha aplicado aos discípulos no anúncio do reino, que é enviar de 2 em 2, Está lá em Marcos capítulo 6, versículo 7, que diz: Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Isso parece ser uma informação que não tem tanta relevância, irmãos? Mas é muito importante, pois mostra não somente sobre o próprio evangelismo em si, que é muito importante essa questão de ir de 2 em 2, você tem um companheiro. Paulo, ele sempre buscava um companheiro, ele caminhou por um momento com Barnabé, depois ele caminhou por um momento com Silas. É muito importante para você não estar junto, para você não estar sozinho, Mas também mostra que o cristão, ele não deve viver a vida cristã isolada. Hoje, por exemplo, tem os web crentes que só vem pregação, mas buscam não congregar em nenhuma igreja. E eu não estou me referindo, irmãos, àqueles irmãos que não têm igreja para congregar, porque isso tem também. Por quê? Há cidades, irmãos, infelizmente, principalmente cidades pequenas, onde não há igreja bíblica, irmãos. Não há igreja bíblica. Por isso que a igreja evangélica precisa de uma nova reforma. Assim como aconteceu na Idade Média, Deus levantou homens para trazer uma reforma na igreja medieval. E esses irmãos que buscam por uma igreja, eles sofrem, anseiam por uma igreja. Está só trazendo uma observação aqui para que eu não venha a ser mal compreendido, Mas há aqueles também que buscam, têm uma igreja bíblica, mas eles buscam não congregar. E versículo 2: E disse-lhes: Ide ao povoado que está diante de vós, e logo que entrardes encontrareis um jumentinho amarrado, em que ninguém ainda montou. Soltai-o e trazei-o. Podemos imaginar aqui que Jesus utilizou-se do atributo divino. Nós cremos, nós não somos testemunhas de Jeová, que creem que Jesus é uma criatura, que é uma grande blasfêmia. Ele é o alfa e o ômega, o criador de todas as coisas, como diz o apóstolo João. Utilizou-se aqui do atributo divino da onisciência. Por quê? Pois ele sabia que em determinado lugar haveria de ter um jumentinho amarrado que nunca foi montado. Versículo 3: E se alguém vos perguntar, por que fazeis isso? Respondei, o Senhor precisa dele, e logo o mandará de volta para cá. Então nós vemos aqui, a soberania de Deus. Pois Jesus ordenou os discípulos foram lá, os discípulos pediram o jumentinho, aquele que tinha posse do jumentinho não negou o jumentinho,
Então nós vemos que Jesus, ele conhece todos os detalhes e controla ainda por cima os eventos para cumprir os seus propósitos divinos. Lembra uma passagem que eu estava pensando a respeito disso, né? Durante a semana, na pregação, na preparação dessa mensagem, né? A respeito do controle de Deus sobre os animais, né? Teve o caso de Jonas, e não pense que é um mito, irmãos. Em 2020, um homem foi engolido também por uma baleia, e um grande peixe, né? A Bíblia não fala baleia, né? Fala o grande peixe. E sobreviveu. Mas qual é o texto que me veio à mente? Lembra quando Jesus foi interrogado a respeito de pagar tributos? E ele disse, dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. E ele disse para Pedro, vai lá e pesque um peixe. E a moeda estará dentro da boca do peixe. Isso foi incrível. Então, me lembrou do controle do Senhor sobre os animais. Versículo 4. Eles foram e acharam um jumentinho amarrado a um portão, do lado de fora na rua, e o desamarraram. E alguns dos que ali estavam lhe perguntaram, que fazeis soltando o jumentinho? Eles responderam, como Jesus lhes havia mandado, e deixaram que o levassem. Então nós vemos aqui a obediência imediata dos discípulos, as instruções de Jesus, né? Isso destaca a importância da obediência e da fé. E de fato, à primeira vista, né, nós podemos olhar, né, para o texto, imaginando essa onisciência de Jesus, né? Onisciência de Deus sobre ter um conhecimento sobrenatural a respeito do jumentinho. Porém, podemos pensar também, irmãos, sem problema algum, quem sabe este que concedeu o jumentinho para os discípulos, quem sabe um dia ele também não teve anteriormente um encontro com Jesus? E esse tinha sido um planejamento antecipado. Por que eu vou dizer isso? Pode ser também, porque, por exemplo, o apóstolo João, no final do seu evangelho, ele vai dizer com uma linguagem hiperbólica, né, uma linguagem de exagero, que aconteceu tantas coisas durante o ministério de Jesus, tantos milagres foram feitos durante o seu ministério, e que não tinham sido registrados, que se fossem registrados, não haveriam livros no mundo que conseguiriam escrever tudo que ele fez. Então é claro que há encontros de Jesus com pessoas que não foram registrados nos evangelhos. Quem sabe este homem que cedeu o jumentinho não tinha um encontro, não teve um encontro com o Senhor. As instruções detalhadas que Jesus deu aos discípulos também dão base para esta segunda posição, né? Mas isso é especulação. Mas independente de qual for, ao meu ver, as duas são incríveis. E ao contrário dos reis que tomam posse do que é dos outros, os tiranos, né? Nós vemos que Jesus, ele utiliza-se do animal e depois ele devolve o animal. Ele diz que o animal haverá de ser devolvido. E ele ainda se preocupa em comunicar, dizendo que haveriam de devolver o animal. Totalmente diferente dos reis e tiranos ao longo da história. E Jesus aqui ele cumpriu as palavras do profeta Zacarias também, a respeito que disse, alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, o teu rei vem a ti, e ele é justo e traz a salvação. Ele é humilde e vem montado num jumento, num jumentinho, filho de jumenta. Está lá em Zacarias 14, versículo 14. Então nós vemos aqui, irmãos, a soberania de Deus ao longo da história. Os cumprimentos das diversas profecias. Umas do Antigo Testamento se cumpriram no próprio Antigo Testamento. Umas do Antigo Testamento se cumpriram no Novo Testamento. Umas do Antigo e do Novo ainda haverão de se cumprir no futuro. É incrível ver como o nosso Deus, ele conduz a história. E é maravilhoso também dizer o nosso Deus, porque nós o conhecemos
Ele nos conhece, Ele se revelou a nós. Ele nos salvou, Ele nos ama, é o nosso Deus. E quando eu digo nosso Deus, tenha em mente o Deus triuno, Pai, Filho, Espírito Santo. Versículo 7. Então levaram o jumentinho a Jesus, lançaram sobre ele seus mantos, e Jesus o montou. Vemos aqui a obediência dos discípulos novamente, né? Se cumprindo, né? O chamado. E provavelmente, irmãos, pensando, eu fico às vezes refletindo, às vezes eles podem ter ido sem compreender esse pedido de Jesus, né? Em seus corações, mas eles foram, né? Tipo, pensando, como assim? Eu vou lá, vou pegar um jumentinho, pessoas vão ver eu pegando, podem pensar que eu estou roubando. Às vezes os pais dão ordens, né, para os filhos, que os filhos têm vergonha de cumprir, né? Já ouvi um vídeo bem até engraçado na internet, né, que o menino volta do, sei lá, não sei se é do açougue, do mercado, ele compra algo totalmente diferente que o seu pai pediu para ele comprar. O pai, pode voltar lá, devolve. E ele vai chorando, né? Devolver. Vai ter que passar aquela vergonha, né? Não lembro o que era, mas tipo assim, se for carne, por exemplo, devolve a carne, pega outra coisa. Né? Então, às vezes, os filhos têm essa vergonha de cumprir as ordens, né? Mas os discípulos foram. E nós vemos que, ao trazer o jumentinho, eles preparam uma cela improvisada. O versículo 2 vai dizer que esse jumento é um animal que ninguém nunca montou. Por isso a cela improvisada. Não tinha nenhuma cela que havia sido colocada nele antes. E eu vou dizer, irmãos, essa questão do animal que nunca havia sido montado também é significativa para o texto. É algo simbólico, pois um animal que nunca havia sido montado, o fato do jumento nunca ter sido montado, ou vou colocar agora em geral, um animal, né, que nunca foi usado para o trabalho comum, era considerado apropriado para os propósitos sagrados. Nós vemos no Antigo Testamento que Deus condena os israelitas, exorta os israelitas, porque eles estavam oferecendo como sacrifício a Deus animais defeituosos, mancos, tipo, aquilo que ninguém mais queria. E está escrito na palavra do Senhor que deveriam ser os melhores animais do rebanho, as primícias. E é claro, né, irmãos? Sei que isso é escandaloso para um vegetariano, para um vegano, essa questão do sacrifício de animais, né? Mas depois eles consumiam, né, também um animal. Então, tinha um valor especial, ele era digno de transportar alguém em uma ocasião sagrada, reservado para usos específicos, né? E isso simboliza a pureza e a consagração da missão de Jesus. Foi um momento solene, irmãos. Quando a gente está lendo os evangelhos, irmãos, a gente tem que contemplar a cena. É o Rei do Universo entrando na Cidade Santa, o qual, no final da semana, ele morreria em nosso lugar. Não trate, irmãos, esses relatos como qualquer coisa. E Jesus monta no jumentinho, trazendo ali, por meio deste ato, um símbolo de humildade e de paz, contrastando com as expectativas que os israelitas tinham de um Messias guerreiro, que haveria de chegar num cavalo de guerra. A entrada de Jesus em Jerusalém cumpriu as profecias de Zacarias, que fala a respeito do Messias montado num jumento, trazendo salvação. Isso reafirma a identidade de Jesus como o Messias prometido e o Rei de Israel. E essa escolha sublinha também a natureza do reinado de Jesus. Um reino baseado em humildade, em serviço, paz em vez de poder e conquista militar, o qual os judeus estão até hoje esperando. Vocês sabiam, irmãos? Lá no Muro das Lamentações, em Israel, quando eles estão lá batendo a cabeça na parede, orando, eles estão clamando por um Messias. Mas o Messias já veio há 2000 anos atrás e eles não o receberam. Eles acharam vergonhoso. Como assim? O Messias prometido pelos profetas do Antigo Testamento vem e morre numa morte mais vergonhosa de todos, onde os piores criminosos morriam,
que é morte de cruz. Tanto que até hoje a cruz é um escândalo para eles. E Paulo vai dizer isso, que a cruz de Cristo é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Continuando, e era comum que os peregrinos chegassem, os peregrinos israelitas que não moravam em Jerusalém, chegassem esta semana da Páscoa judaica, caminhando. Mas o fato de Jesus chegar montado traz a ideia de um cortejo real. Versículo 8 diz assim: muitos também estenderam seus mantos pelo caminho, e outros ramos que haviam cortado nos campos. Estender os mantos também é um sinal de realeza. O rei está passando. E o gesto de lançarem ramos ao chão também traz a ideia de consagração. O rei está passando. Pois a popularidade de Jesus, como eu disse, irmãos, ela era alta. Porém, Jesus ele era muito mal compreendido. Os milagres de Jesus atestaram sobre a vinda do reino de Deus. Era incrível, seus milagres. Porém, o discurso dele não era de acordo com o que os israelitas tinham em mente sobre como haveria de vir o Messias. Eles imaginavam que quando o Messias haveria de vir, ele ia chegar com a espada. Ele ia destruir os opressores, que no caso era o imperador César e os romanos. Israel estava cativa de Roma, tinha que pagar altos tributos a Roma. Então, Jesus chegando desse modo humilde e por meio de suas palavras ser totalmente contrário, não somente ao que o povo imaginava, mas também os próprios líderes religiosos que o perseguiam, ele foi muito mal compreendido. Sobre a questão dos mantos, não quero me estender muito, Está lá em 2 Reis 9, que era comum quando o rei chegava, Fizeram isso, O povo pegou as capas e lançaram na frente do determinado rei, que era o Jeú na época, no texto onde fala a respeito disso. E tem também a questão dos ramos, irmãos. Era comum os israelitas também usarem ramos em suas festividades. O Senhor ordenou, por meio de uma lei cerimonial, que, graças a Deus, nós não seguimos mais, pois elas foram abolidas com a vinda de Cristo. Mas, graças a Deus, irmãos, não tem nenhum homem circuncidado aqui, E nós podemos comer bacon também, Mas não podiam. Graças a Deus, podemos comer um bom X-bacon. Então, o Senhor ordenou, por meio da festa dos tabernáculos, que os israelitas utilizassem ramos, Mas eu não vou ler a passagem porque eu não quero me estender. Mas está lá em Levítico 23, 40. Versículo 9. E tanto os que iam à frente dele, como os que seguiam, exclamavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana é uma palavra de origem hebraica, que significa salva-nos, ó Deus. Mas essa expressão era usada já pelo povo como uma expressão de alegria, de louvor a Deus. E eles tiraram do Salmo de número 118, que diz: salva-nos, Senhor, nós te pedimos, ó Senhor, nós te pedíamos, envia-nos prosperidade, aí bendito seja o que vem em nome do Senhor. Versículo 26 do Salmo 118, nós vos abençoamos, o bendito que vem em nome do Senhor. Continuando agora, versículo 10, eles continuam louvando, dizendo: bendito o reino que vem, o reino de nosso pai Davi, Hosana nas alturas. Aqui nós vemos, irmãos, que aqueles que estavam ali de fato estavam conclamando que Jesus é o Messias prometido dos judeus. Por quê? Porque eles disseram: bendito o que vem, o reino de Davi, nosso pai. Pois o Senhor disse que por meio da descendência do rei Davi haveria um reino que seria eterno. E Jesus ele vem da descendência de Davi. E que Jesus é o cumprimento desta promessa do Senhor a Davi. Que um dos seus descendentes, assim como também fez para Abraão essa promessa, e Jesus também é descendente de Abraão,
por meio desse descendente, todas as famílias da terra seriam abençoadas. No caso de Abraão foi essa promessa. E no caso de Davi, diz que o seu reino, Davi, será eterno por meio do seu descendente. Então o povo estava se alegrando com a volta do reino davídico por meio do Messias. Estava ali, de fato, considerando Jesus como Messias. E também imaginavam Jesus como o ramo de Jessé, como o nosso irmão Daniel leu na liturgia. No Isaías 11, versículo 1 diz: um ramo brotará do tronco de Jessé. Quem é Jessé? O pai de Davi. E um renovo frutificará das suas raízes. Isso é uma referência a Jesus Cristo. Versículo 11. Jesus entrou em Jerusalém e foi ao templo. Tendo observado tudo em redor, como já era tarde, foi para Betânia com os 12. Então nós vemos que a primeira coisa que Jesus faz ao chegar em Jerusalém, ele vai ao templo. E ele observa tudo, o texto diz. Isso, irmão, simboliza o quê? A inspeção divina. Isso pode também ser visto como uma representação do julgamento e a purificação da verdadeira adoração. Lembrando que Deus examina o coração e as ações dos adoradores. E faz esse evento quando ele expulsa os comerciantes do templo, que já vai ser na sequência. Vai ser no dia seguinte, provavelmente. Ele expulsa os cambistas, né, os comerciantes que estavam ali no templo somente para enriquecer e não se preocupar com a adoração verdadeira a Deus. Então, irmãos, já finalizando nas aplicações finais, nós vemos que havia uma consideração messiânica do povo, que estava ali estendendo os mantos e os ramos. Mas eles não compreendiam o Messias. Era uma espécie de zelo sem entendimento. E aquele que adentra pelas portas de Jerusalém, eles estavam de fato tratando como o Messias prometido de Israel. Justamente na semana onde eles estavam ali comemorando a Páscoa judaica, que é onde eles comemoravam a libertação, como eu disse, né, das mãos do faraó egípcio. E agora eles estavam ansiando, achando que o Messias estava chegando e haveriam de libertar eles das mãos do imperador romano, César, o qual eles pagavam grandes tributos, eles eram explorados. Eles imaginavam que Jesus era o rei conquistador ali chegando, assim como Davi, assim como Salomão, que aonde adentrava, passava a espada. Já viram falar a respeito dos valentes de Davi? Era um grupo de extermínio, mas ancorado pelo Senhor. Porque todos os povos pagãos queriam destruir Israel. Pequeno Israel. É aquilo lá, né? No Antigo Testamento a gente vê, é muito sangue sendo espirrado. Mas, se Deus não preservasse os israelitas por meio da guerra, eles seriam dizimados. E não haveria de vir Jesus, porque os israelitas seriam destruídos. E tanto Maria, mãe de Jesus, quanto José, são israelitas. Eles haveriam de ser dizimados, o povo de Israel. Então, eles imaginavam que Jesus haveria de chegar deste modo. Mas o rei, ele veio como servo sofredor, assim como está lá em Isaías 53, que diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas feridas nós fomos sarados. O leão de Judá, que diz que o Messias haveria de vir da tribo de Judá, ele veio como um cordeiro, pronto para ser sacrificado, imolado. E é por isso que eles não compreenderam Jesus. João, ele faz uma das afirmações mais tristes para o povo judeu, lá no início do Evangelho, segundo João, que diz, ele veio para os seus, e os seus não o receberam. Eles ansiavam por uma libertação física, mas sem perceber a maior necessidade deles, que era uma libertação espiritual. A liberdade da escravidão do pecado e das garras de Satanás. Da prisão do império das trevas para a liberdade do reino de Deus. E essa é a libertação que Jesus veio trazer, e trazer por meio de sua morte.
e ressurreição. O Messias é o Filho de Deus. Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E nós, irmãos, nós fomos tirados do Egito espiritual. Nós fomos tirados da Roma, da Babilônia espiritual, pelo braço forte do nosso Deus. Que sejamos, irmãos, discípulos obedientes, como foram os discípulos de Jesus aqui, humildes e prontos para proclamar também Hosana em nossas vidas. Salva-nos, ó Deus, direto eu peço, Deus me salva, pois embora sejamos já salvos e guardados, pelo poder de Deus até ou quando o Senhor nos chamar pela morte, ou até a volta de Cristo. Paulo disse: aquele que começou a boa obra haverá de completá-la. Nós não cremos em perca de salvação, aqueles que são eleitos de Deus. Porém, irmãos, neste mundo caído que nós vivemos, nós haveremos de passar por muitas dificuldades e opressões. E também nós mesmos nos metemos em problemas. E pela nossa própria sabedoria nós estamos perdidos, e pela nossa própria força nós seremos destruídos. Mas Deus está em nosso auxílio. E que a paz e a salvação que Jesus trouxe sejam sempre a nossa fonte de esperança e alegria. Outro ponto importante aqui, irmãos, é que a entrada triunfal de Jesus cumpre a profecia messiânica e faz parte do plano redentor de Deus. É um evento muito significativo, irmãos, essa entrada de Jesus. Reforça a doutrina da fidelidade de Deus ao cumprir as suas promessas, a sua palavra. E a soberania do seu plano redentor através da história. Como eu disse, 500 anos antes, o profeta Zacarias já estava profetizando esse momento. Falamos sobre Isaías também. Isaías foi 700 anos antes profetizando a respeito do Messias que seria servo, sofredor. Deus, irmãos, Ele está no controle da história, inclusive da nossa história. Foi Deus que nos trouxe aqui esta noite. E que o Senhor, irmãos, nos conceda discernimento espiritual para todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas. Por que eu digo, irmãos? Isso é muito sério, isso é muito sério. Muitos que estavam aqui gritando Hosana no domingo de Ramos, na sexta-feira estavam gritando crucifiquem-no. Eles estavam ali, muitos por emoção. E durante a semana, eles ouviram quem? A voz do inimigo na boca dos fariseus, que conspiraram contra Cristo e ficaram pregando que Ele não é o Messias. Imagine, por exemplo, a confusão que ele causou na sequência, quando ele derrubou a mesa dos cambistas. As pessoas deviam ter falado: nossa, que absurdo isso! Que autoridade! Ele chegou com chicote, derrubando suas palavras. Ele pregava a verdade, ele não amaciava o ego de ninguém, ele não queria ibope, ele estava preocupado em fazer a vontade de Deus e não a vontade dos homens. Irmãos, acho que é importante, irmãos, nós estamos falando dessa Semana Santa, ou Semana da Paixão. Isso não é coisa de católico não, tá, irmãos? Falar a respeito disso. Teólogos protestantes também falam a respeito disso, tá? Há uma cronologia, para que a gente possa se situar, que vai ajudar nas próximas mensagens que serão pregadas. Domingo, chamado de Domingo de Ramos, onde teve essa entrada triunfal de Jesus. Na segunda, na terça e na quarta, nós vemos os acontecimentos que acontecerão a seguir. Por exemplo, ele tem o caso da figueira, que há uma maldição sobre a figueira, e ali há algo simbólico, e Jesus está dizendo que a figueira representa Israel, que está estéril, não recebeu o Messias, não deu frutos esperados. Ele derruba a mesa dos cambistas, e outras passagens que agora eu não me recordo, que aconteceu na segunda, na terça e na quarta. Nós veremos isso. Na quinta, houve a última ceia, chamada. Durante o seu ministério terreno, a última ceia, durante o seu ministério terreno, antes da sua morte e ressurreição.
que esta ceia já era algo comum entre os israelitas, já era algo, fazia parte do povo judeu, uma ceia, né, um momento de comunhão, onde eles ali comiam um cordeiro, mas um cordeiro que lembrava aquele que foi sacrificado e eles foram libertos da escravidão do Egito. Mas ali Jesus, ele instituiu a santa ceia para a igreja. Ele diz: este é o meu corpo que será dado por vós, este é o cálice da nova aliança, meu sangue derramado em favor de muitos. Então, na quinta-feira foi esse evento da ceia, da santa ceia instituída para a igreja, a última ceia, né, podemos dizer. Mas naquela mesma noite, após a ceia, Jesus e os discípulos vão ao jardim do Getsêmani para orar. E nesse jardim, Jesus ele enfrenta uma profunda agonia, ao ponto dele suar gotas de sangue. E medicamento, qual que é a palavra que eu vou usar? E na medicina isso é possível, quando a pessoa está num nível altíssimo de estresse. E eu vou dizer, irmãos, que não era o sofrimento da cruz que estava causando esse estresse nele. Porque os apóstolos depois foram para o martírio, muitos foram cantando, inclusive, para a fogueira. Isso é um dom, tá, irmãos? Não peça, tem gente que fica pedindo, Deus tem que mandar uma perseguição para ver se a igreja acorda. Aí você está fazendo igual Pedro, né? Pedro falou, vou até a morte com o Senhor. Aí chega na hora, nega. Não, o martírio é um dom, tá? Se nós viermos passar pelo martírio, pela espada, pela forca, seja lá o que for, Deus haverá de dar para nós esse dom de passar por aquele momento. Mas, então eu estava dizendo, né? O que estava trazendo essa profunda agonia para Jesus? Ao saber que, naquele momento pregado na cruz, ele carregaria a nossa maldição. Ele se fez maldito em nosso lugar, Paulo fala. E Deus é luz de luz. Deus não compactua com as trevas. Ali, Jesus era o ser mais maldito, mas carregando a nossa maldição pregada no madeiro. Tanto que era meio-dia e aconteceu um eclipse. O dia ficou trevas. Essa era a profunda agonia que trazia para Jesus, porque aquela comunhão com o Pai durante toda a eternidade, naquele momento na cruz, é como se tivesse sido rompida. É como se o Pai virasse o rosto para o Filho. Isso que trouxe profundo sofrimento para Jesus. E durante essa oração lá no jardim do Getsêmani, ele pede para que seus discípulos orem e vigiem. Mas eles não fazem isso. Nós vemos, se nós formos olhar, Jesus ele estava completamente abandonado. Pelos próprios discípulos, inclusive. E não pense também, irmãos, eu sempre, às vezes quando vem na minha mente, eu faço... Não pense que nós seríamos também melhor do que eles, tá? Não pense também. Seríamos melhor do que Pedro, que Tiago e João. E ainda nessa noite de quinta-feira, Judas Iscariotes, ele chega com uma multidão armada e traz Jesus com um beijo. Lembra que antes, durante a última ceia, o diabo entrou dentro dele. O texto vai dizer. Se cumprindo outra profecia, lá de Salmos, quando Davi estava profetizando a respeito de si mesmo. Porque Davi estava se sentindo traído. É muito interessante quando você olhar os salmos, e tem os salmos chamados de salmos messiânicos, onde Davi ele está falando a respeito do seu sofrimento. Como, por exemplo, Deus meu, por que me desamparaste? Lá no Salmo de número 22. Mas ele não sabia que ele estava profetizando a respeito do futuro rei, ao profetizar várias coisas também. E ele vai dizer que Davi, em um salmo que eu não foge à memória agora, ele está lamentando que você, meu amigo, você que comia junto comigo no mesmo prato, você me traiu, parafraseando, tá? Não é bem essas palavras, mas é mais ou menos assim. E Judas cumpriu essa triste profecia. Então, na quinta, acontece tudo isso, né? A última ceia, o Getsêmani, Judas aparece com a multidão, eles prendem Jesus. Ainda na quinta, Jesus é levado para ser julgado pelos líderes religiosos dos judeus. Mas os líderes religiosos dos judeus, por causa da Pax Romana, que era uma lei romana, que tinha coisas até boas ali.
Ninguém poderia ser julgado sem determinado julgamento, mas não era o caso de Jesus, porque ele não tinha cidadania romana. Mas somente os judeus poderiam aplicar, somente os romanos poderiam aplicar pena de morte. Por isso que, se eles pudessem, os próprios líderes fariseus matariam Cristo apedrejado, mas o entregaram nas mãos dos romanos, os líderes romanos. Aí na sexta-feira, durante a madrugada e a manhã de sexta, Jesus é julgado pelo Sinédrio dos judeus, depois ele é levado para Pilatos, um governador ali da região, e depois Pilatos envia Jesus para Herodes. E finalmente Jesus ele é condenado à crucificação. Jesus é crucificado, morte de cruz, numa sexta-feira à tarde, e sepultado no final do dia. No sábado, que é o dia do descanso, para os judeus, os discípulos se encontraram em grande tristeza. Eles estavam totalmente decepcionados. Eu nem sei se eles pregavam para o seu próprio coração, mas ele disse que 3 dias depois ele haveria de ressuscitar. Mas o texto diz que eles estavam tristes. Até que no domingo, irmãos, a boa nova do Evangelho se completa plenamente por meio da ressurreição. Esta é a cronologia da Semana Santa. E porque ele vive, nós podemos crer no amanhã. E estamos aguardando o último ato, que é a consumação, a vinda do nosso Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Senhor nosso Deus, amado Pai, queremos agradecer ao Pai por tão grande salvação. Ó Deus, pedimos, ó Pai, nos dê discernimento espiritual. Isso, ó Pai, só haverá de acontecer por meio da Tua Palavra. Mas nós sabemos, ó Pai, que nós não queremos ortodoxia morta. Nós não queremos simplesmente teologia sem aquecer o nosso coração com a Tua Palavra. Nós não queremos estudar a Tua Palavra para orgulho, para querer saber mais do que alguém. Mas não, ó Pai, nós queremos que a Tua Palavra faça morada em nosso coração, nos santifique, transforma-nos dia após dia, Pai, santifica-nos, ó Deus. Ó Pai Santo, nos ajude a sempre olhar para a Escritura, meditar nela, olhar para todas as passagens, e toda a Escritura aponta para Jesus, aponta para o Senhor, ó Deus, para os seus atributos, para a sua bondade, a sua fidelidade, o seu amor, a sua justiça, a sua sabedoria, que possamos nos maravilhar com isso, pois a Bíblia Sagrada, essa coleção de 66 livros, reunidos e inspirados pelo Senhor, é um livro a respeito do Senhor. Não é sobre nós, principalmente, mas primariamente a respeito do Senhor. E quando nós entendemos isso, isso faz toda a diferença, ó Deus. Aí sim, nós conseguimos nos enxergar verdadeiramente e no lugar correto da história. E ver que o Senhor Todo-Poderoso nos amou. Como diz aquele cântico, apesar da glória que tens, o Senhor se importa conosco também. E queremos agradecer por tão grande amor. Em nome de Jesus, o nosso Salvador, nosso Senhor, nosso Rei, que nós oramos e agradecemos por tudo. Amém e amém.